11 de junho, começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o advogado Marcos Tavares Leite opinando sobre uma possível reforma trabalhista. O professor Edmundo Medeiros falando sobre domicílio tributário eletrônico. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o diretor da Global Financial Advisory, Miguel Daoldi. Fique com a gente. Na atual crise que vivemos, a questão da reforma trabalhista cada vez é mais debatida e mais questionada. Na verdade, quando falamos de uma reforma trabalhista, estamos falando de um aprimoramento das relações de trabalho, não num engessamento, numa vinculação simplesmente a artigos de lei. Estamos falando aqui principalmente na manutenção do emprego. Precisamos criar instrumentos que permitam a manutenção do emprego, o aprimoramento dessa relação e a possibilidade em que empregador e empregados, claro que junto com a assistência das suas respectivas entidades sindicais, possam negociar e definir como se dará a relação entre eles. Claro que há cláusulas pétreas, questões constitucionais inclusive, que essas realmente não serão alteradas. Todavia, nós podemos citar alguns exemplos sobre até o que é negociado, mas que tem gerado extrema insegurança jurídica, porque na Justiça do Trabalho, apesar da negociação, da assinatura de acordos e registros do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho muitas vezes desconsidera aquela relação e impõe pesadas ônus ao empregado e ao empregador. Nesse sentido, temos o exemplo da jornada de trabalho ou da interrupção para descanso do horário de refeição dos trabalhadores. Muitos são os trabalhadores que querem que esse intervalo para a refeição seja de 30 minutos ou 40 minutos e não 1 hora. Isso é negociado com os sindicatos, isso é homologado, é levado a registro no Ministério do Trabalho, pois depois a Justiça do Trabalho impõe pagamento de horas extras em função dessa redução, que era pleito dos próprios trabalhadores. Então, estamos falando em permitir que a negociação prevaleça, quando nós não estamos preterindo direitos constitucionais dos trabalhadores e até mesmo das empresas. Mas queremos, sobretudo, que haja segurança jurídica para que essa negociação prevaleça, que haja um aprimoramento nessa relação, o estímulo à negociação, ao diálogo e à conversa. E com isso se possa desenvolver melhor a atividade empresarial e a industrial da micro e da pequena indústria, que é o caso que nós tratamos mais especificamente, e assim se respeite as especificidades, aquelas necessidades básicas e locais. Isto é fundamental para a segurança jurídica, assegurar a atividade empresarial, assegurar emprego e renda ao trabalhador. Por isso o Simp trabalha, sim, na defesa dos direitos dos trabalhadores, mas, acima de tudo, no diálogo, na conversa e na negociação. Nem só de amor à música vivem as estrelas do rock. Os jornalistas Daniel Fernandes e Marco Bezzi, apaixonados por música, lançaram na última segunda-feira na Livraria Saraiva do Shopping Higienópolis o livro Como o Rock Pode Ajudar Você a Empreender, que nos apresenta lições de negócios que podemos tirar do universo musical, e os autores contaram o que esperam desse projeto. Então, a gente teve a ideia de traçar um paralelo entre o rock e o empreendedorismo e trazer histórias de bandas consagradas, de nicho, que fizeram coisas diferentes, saíram da caixa e trouxemos elas para o empreendedorismo, para quem quer abrir um negócio, para quem tem um negócio, quer abrir um food truck, uma barbearia, um café, alguma coisa do tipo. E a ideia deu muito certo. Mas como as bandas, os músicos precisaram se reinventar recentemente, eles tiveram que buscar coisas no empreendedorismo para fazer com que a relevância que eles sempre tivessem continuasse. Então é um pouco disso que a gente conta no livro. A evolução dos sistemas informatizados do fisco é uma realidade. A Receita Federal lançou recentemente um sistema chamado Domicílio Tributário Eletrônico. O professor Edmundo Medeiros nos explica com mais detalhes.
A mesma tecnologia utilizada pela Receita Federal do Brasil para alcançar informações operacionais dos contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional será utilizada agora por meio do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional. Ele será implementado a partir do dia 15 de junho e, por meio dele, informações oficiais serão disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil aos contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional. O seu acesso, por outro lado, somente poderá ser feito por meio de uma senha digital ou do certificado digital do contribuinte. E esse acesso tornará oficial a intimação desta informação. O domicílio tributário eletrônico, ele agilizará a comunicação entre Receita Federal do Brasil e contribuintes. Por outro lado, imporá uma maior responsabilidade aos contribuintes que serão intimados automaticamente sempre que acessarem o ambiente digital da Receita Federal do Brasil por meio do seu certificado digital ou da senha de acesso que será disponibilizada pela Receita Federal do Brasil. Esse aspecto, portanto, deve deixar atentos todos os contribuintes que, a partir do dia 15 de junho, deverão se habituar a essa nova tecnologia da Receita Federal do Brasil. A FIPECAF, prosseguindo com seu ciclo de palestras, realizou no dia 8 de junho o seminário Normas Internacionais de Relatório Financeiro, Oportunidades de um Mercado Financeiro Global. O palestrante foi o Dr. Guilhermo Braundeck, docente da FEA USP e da própria FIPECAF. Então, acho que a mensagem da noite de hoje é estimular esse pessoal que veio até aqui a continuar investindo no conhecimento das IFRS como uma forma de inserção diferenciada no mercado de trabalho, a partir justamente de um conjunto hoje de informações que é muito mais nobre, muito mais interessante, completa, de negócios e que, consequentemente, traz a chance de uma expansão dos horizontes profissionais, expansão inclusive geográfica, ou seja, um pouco da conclusão dessa noite de hoje é dizer que, enfim, hoje um contador ou um usuário de IFRS, ele tem potencialmente mercado de trabalho em mais de 120 países. Você sabia que o nadador americano Michael Phelps é o maior medalhista dos Jogos Olímpicos com 22 pódios? Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, já quebrou 37 recordes mundiais e conquistou 8 medalhas de ouro em uma única edição, feito este realizado nos Jogos de Pequim, na China, em agosto de 2008. Além disso, disputou sua primeira Olimpíada com apenas 15 anos, sendo um dos atletas mais jovens da história a disputar a competição. No dia 6 de junho, no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, ocorreu o evento de lançamento da REAFER, Feira Internacional de Tecnologia Assistiva, Empregabilidade e Esporte Adaptado. A deputada Célia Leão abriu o evento e ela é uma das grandes responsáveis pelas conquistas sociais que facilitam as oportunidades dos deficientes, com mais empregabilidade e socialidade integrada. É uma preocupação que todos nós temos com a atividade do chamado esporte adaptado, das políticas assistivas e também da possibilidade de empregabilidade extremamente importante. Uma cadeira de rodas não vem para atrapalhar a vida de uma pessoa, uma cadeira de rodas vem para facilitar e dar liberdade às pessoas, e assim são todos os equipamentos que possam vir dentro da tecnologia para trazer essa facilidade na prática do dia a dia. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é o Dr. Miguel Daoudi. Ele é formado pela Escola Superior de Administração, ele é apresentador do Canal Rural, é analista financeiro, comentarista político, palestrante nesses segmentos e já participou como comentarista dos mais variados programas. Desde programas de TV, na Globo News, como a Globo, como Rede Vida, como TV Cultura, Jovem Pan, Bandeirantes, Band News, entre vários outros. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Brasil, nós temos agora um presidente interino, o Dr. Michel Temer. Qual a tua avaliação? Bom, há no cenário várias indefinições, né? Começando pela área econômica. Até agora, o projeto apresentado pelo presidente interino é um projeto que não teve repercussão imediata nos mercados. O mercado não trouxe para o presente o otimismo que se esperava ter com a reforma da Previdência, que é algo bem complexo e precisaria ter mais transparência por parte do governo com relação aos dados, como vai fazer, né, essa reforma, e a desvinculação, em que o governo quer uma margem maior do orçamento para gastar ou investir em determinados segmentos da economia que possa fazer o Brasil crescer. Isso não trouxe otimismo, porque a desvinculação, na realidade, nada mais é do que você remanejar verbas que, sem dúvida, o repasse para pagar juros vai aumentar, vai comer todo esse dinheiro. Na área política, a população não esperava esse tipo de negociação que ele vem fazendo com o Congresso, a política do dano que se recebe, ou seja, trocando, né, posições, nomeando políticos envolvidos na Lava Jato, tanto que alguns já caíram e provavelmente outros cairão. Isso tudo gera, né, aliado à questão econômica e à questão política, uma retração do otimismo, porque uma das formas que nós temos de sair da crise é trazer um cenário positivo. Agora, como se faz isso? Bom, aí existe dois tipos de análise, né? Uma análise de que ele estaria esperando a decisão definitiva do impeachment, que isso pode levar algum tempo, né? Ele não quer avançar além disso, porque esse avanço pode comprometer a base no Senado, que é importantíssimo nesse momento, né? Dos votos que aceitaram o impeachment, a discutir o impeachment da presidente Dilma, quer dizer, hoje tem um número bem menor daqueles que vão votar pelo impeachment. Evidente que uma parte está sem se pronunciar. Sem se pronunciar. Então, qualquer forma que ele tenha aí nesse sentido pode, sem dúvida nenhuma, comprometer e correndo o risco da presidente Dilma voltar, né? Se não tiver essa votação. Então, é bastante complicada essa decisão e uma corrente pensa assim, que ele vai levar isso até resolver. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que ele já tinha que entrar com tudo, né? Com tudo no sentido assim, não, eu estou aqui porque a população tirou a presidente Dilma, né? Ele não tem a popularidade que ele pensa que tem, porque a rejeição dele está em torno de 57%, então ele não é um presidente popular, porque ele representava também o poder que está aí há 13 anos. Então é uma situação muito delicada, né, que tem esse posicionamento. Então, aqueles que acham que ele está correto em levar em banho-maria até votar o impeachment, e aqueles, como eu, que acham que ele devia avançar mais, né, na economia para trazer o otimismo. Porque a hora que você trouxer o otimismo, você traz o emprego, traz investimento, traz crescimento, e o crescimento, então, ele se espalha para a sociedade. Então, essa é a situação que nós temos. Agora, nós começamos a assistir a alguns segmentos que já começam a dizer que está começando a aquecer a economia, não via o mercado interno, mas via o mercado exportador. Qual é a sua avaliação desse quadro? Eu acho que isso é positivo, né? Nós temos uma taxa de câmbio
bem próxima da taxa de equilíbrio, né, porque a taxa de equilíbrio do real está na casa aí de 3,70, 3,75, nós estamos com o real aí girando um pouco abaixo disso. A nossa vulnerabilidade em relação ao dólar, ela diminuiu brutalmente. Hoje o país não tem dívida em dólar. A nossa dependência do mercado externo de dólar era de 100 bilhões, já caiu para 50, em 2017 zero. Então, isso graças à exportação. Então, nós temos uma economia em inanição, que não importa, que não consome, e começamos a exportar. Então, isso é um ponto positivo. Mas isso não resolve os nossos problemas. É um passo na direção correta. Sem dúvida, é um passo na direção correta, porque nós não temos mercado interno. Hoje, nós estamos vendo o número de inadimplência junto à população, já chega a 60 milhões de brasileiros, empresas correndo para a recuperação judicial, lojas fechando, né, demitindo. Todo dia. Temos aí um número monstruoso, né? Esse desemprego que pode atingir 14 milhões de pessoas, de uma população de 90 milhões. Então nós temos um cenário muito complicado. É um passo, né? O que nós temos que trazer é o otimismo, quer dizer, as pessoas acreditarem no Brasil. O Brasil tem jeito. Então, essa situação econômica e política faz com que o investidor se retire. Agora, vou falar um pouquinho do investidor internacional. Vários investidores internacionais querem investir no Brasil, acreditam no Brasil, estão aguardando uma definição do cenário político. Qual a tua avaliação disso? É real, não é real? É real. Eu acho que quando a gente está observando o mundo, né, Estados Unidos com uma taxa de juros negativa, os bancos lá, eles precisam sobreviver. E com a taxa de juros que tem, não sobrevive. Então eles partem para a especulação no mercado derivativo. Europa, numa situação, né, calamitosa, desemprego aumentando e com juros negativos a economia não vai. Liquidez do mundo está sobrando. Está sobrando. Agora, no Brasil, assim, só um exemplo. É só citando esse cenário para a gente entender a nossa posição. Claro. No Brasil, com a possibilidade do impeachment da Dilma, da aceitação do impeachment, houve uma subida na Bolsa. E ocorreu o fato, quase 2 bilhões de reais saíram da Bolsa dos estrangeiros, eles levaram embora. Então isso significa o quê? Que eles estão em compasso de espera. A hora que nós arrumarmos a nossa casa, eu não tenho dúvida que o Brasil explode em crescimento, porque o Brasil é um país fantástico. O Brasil é um país continental, né? O Brasil tem uma agricultura fantástica, de alta produtividade. O Brasil tem formas de avançar no mundo em vários setores. Agora, o que nós não temos é a aceitação do nosso projeto. Nós somos um projeto. Porque quando você vai investir, você vai comprar um comércio, você quer saber aonde vai aquele segmento. O Brasil não tem um projeto. O Brasil não tem um projeto político, não tem um projeto econômico, não tem uma definição do sistema político que está falido, né? Essa questão da Lava Jato mostra claramente isso. O nosso sistema político está falido. A questão tributária. Nós temos que resolver as questões da federação. A federação, como um todo, está quebrada. Os estados, os municípios não vão ter dinheiro em outubro para pagar salário. Por quê? Porque há uma concentração dos impostos que são redistribuídos, e isso tudo dentro de um pacto federativo, onde o município faz a mesma coisa que o Estado e faz a mesma coisa que a União. Então há um esforço, há uma energia gasta que poderia ser simplificada. Então o que nós precisamos? Uma reforma política, onde os parlamentares tivessem um compromisso com a nação e não com um projeto político de partido e pessoal. A partir daí abre espaço para a reforma da federação. Reforma da federação, reforma tributária. Aí você atribui aos entes da federação o que pode tributar e de que forma vai tributar, e aí você começa então a ter um projeto e define, olha, eu vou ser um país exportador, meu mercado vai ser interno, eu vou incentivar a agricultura. Agora nós não temos nada disso. Agora vamos complicar um pouco. Nós estamos aí às vésperas das eleições municipais.
a eleição municipal é a base da eleição para governo e presidência em 2018. Nós estamos aí à margem de uma definição, menos de 75 dias ou 60 dias ou algo assim, da definição se temos um presidente interino, um presidente efetivo ou o retorno da ex-presidente. Dentro desse cenário político como um todo, que está aí colocado, e se nós olharmos para fora do Brasil, como você mesmo acabou de colocar, o investidor internacional está ávido para colocar o dinheiro aqui, esperando que a lição de casa seja feita. A conclusão disso é que o brasileiro talvez esteja afoito e desesperado por uma solução, ou o investidor internacional acredita mais no Brasil do que nós acreditamos? Eu acho que o investidor acredita mais no Brasil do que nós acreditamos. Por quê? Porque a nossa história, o nosso passado é um passado doloroso, né? A gente viveu vários momentos, né, de corrupção no Brasil, que não se resolveu a corrupção, vários planos econômicos que não resolveu a economia. Quer dizer, nós continuamos com um país pobre, nós estamos entre os 4 piores países do mundo em distribuição de renda. Para se ter uma ideia, 89% da nossa riqueza ficam com 9% da população. Então, a distribuição de renda é péssima. Então, essa situação é que nos leva a ser pessimista. Agora, numa última conversa que nós tivemos o prazer de ter aqui, você defendeu veementemente uma solução de usar as reservas brasileiras para dar um choque na economia, para botar dinheiro aqui, para fazer a economia andar, para reduzir o endividamento, etc. Podemos retomar esse ponto? Qual é a tua avaliação, claro, por favor? Claro. Hoje, a manutenção de 380 bilhões de dólares de reserva, esses dólares que estão nas nossas reservas, para a gente ter uma noção, não foram dólares conseguidos pela exportação, sobrou dinheiro, não. São dólares que o Banco Central pegou dinheiro emprestado, que paga uma taxa de juros altíssima, paga a taxa de juros implícita, que é muito alta, e aplica essas reservas com 2%. Então, a manutenção dessas reservas custa para o país hoje 120 bilhões por ano. Agora, aí a alegação é a seguinte: não, a reserva é a nossa arma contra os especuladores. Tá bom. Mas um especulador, ele entra num país no momento em que ele vê fragilidades que nós não temos. Nós não temos dívida. O Brasil, o país Brasil, não tem dívida em dólar. É uma dívida de 600 milhões de dólares. A nossa dependência do mercado externo, hoje, com esse momento aí das exportações crescendo, e a importação caiu brutalmente, nós tínhamos 100 bilhões, caiu para 50, em 2017 vamos para 0. A nossa taxa de câmbio está no ponto de equilíbrio. Então, nós não temos ataque especulativo. Então, a minha ideia e a minha sugestão é vender parte dessas reservas, 200 bilhões, e liquidar, esterilizar, não jogar esse dinheiro na economia, porque aí vai gerar inflação. Esteriliza a dívida. Esterilizando a dívida, você deixa de pagar a manutenção, parte da manutenção da reserva, diminui a dependência do governo de dinheiro, diminuindo a dependência, você provoca a queda da taxa de juros, provocando a queda da taxa de juros, faz mais um acertozinho para forçar os bancos a emprestar o dinheiro, não remunera todo o dinheiro que o banco hoje tem, e aí você começa a jogar esse dinheiro, porque dinheiro tem. Joga na economia. Aí a economia começa a deslanchar. Então é um projeto desse que nós precisamos. Miguel Daoudi, nós agradecemos muito a contribuição, mas estouramos já o nosso tempo e queremos agradecer muito as suas sugestões. Tomara que seja ouvido pelas pessoas competentes e que o Brasil ache o seu caminho, o rumo do desenvolvimento e a retomada do crescimento, se Deus quiser. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!